É aqui o meu script. Então, vamos lá? Todos prontos? Bom, gente, então, boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Regiane Caldeira, eu sou professora da Unemat no curso de turismo. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante que faz parte, assim, da vida de muitas pessoas. Eu acho que, na realidade, faz parte da vida de todo mundo, né? E em diferentes graus, mas faz parte da nossa vida. E essa atividade, ela é um desdobramento de um projeto de pesquisa do qual nós fazemos parte, eu digo nós, eu, a professora Stephanie, o professor Tiago, a professora Rafaela e também o acadêmico Roberto. E nessa pesquisa nós identificamos, né, a partir dos dados, que dois elementos eles se destacavam dentre todos os outros, né, porque foram muitas respostas, mas esses dois, assim, eles foram citados de forma muito consistente, que foi a dificuldade com a autodisciplina e organização e a dificuldade com a ansiedade. Então, daí nós pensamos, poxa, já que esses dados indicam que essas são dificuldades dos acadêmicos, então vamos fazer alguma coisa, né, para ver se a gente consegue auxiliar de alguma forma. Então, foi daí que nasceu essa ideia de realizar essa conversa que aconteceu ontem, sobre organização e autodisciplina, e hoje essa nossa conversa sobre ansiedade no mundo acadêmico, como sobreviver, né? Que a gente sabe que não é fácil, de forma alguma, viver de forma ansiosa. Então, eu vou estar aqui atuando como mediadora dessa conversa. Essa atividade de extensão, ela foi institucionalizada via Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, da Unemat, com o parecer 017/2021. E quem, né, pensando nesse tema, quem nunca sentiu ansiedade? Já falei isso, né? E, ao final, nós vamos disponibilizar um link para que vocês preencham e possam obter certificados. Aqui no nosso chat, vocês também podem se sentir livres aí para fazer comentários, fazer perguntas, e eu vou estar, então, fazendo essas perguntas à nossa palestrante ao final. Então, a ideia é que a gente vá conversando e tudo mais, e vocês podem ir fazendo as perguntas, e daí nós vamos depois, então, fazer essas perguntas à palestrante, ok? Então, para falar para a gente um pouco sobre esse tema, que certamente vai nos ajudar bastante, eu convido a psicóloga Tainara Souza. Tainara, seja muito bem-vinda a essa atividade. Que bom que você disponibilizou um tempinho para estar aqui conosco e nos auxiliar, né? Compartilhar um pouco da sua experiência e nos ajudar aí a sobreviver nesse mundo acadêmico e nesse momento pandêmico, onde a gente sabe que os graus de ansiedade estão super elevados, né? Então, seja muito bem-vinda. Como você está? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. E quero tentar, de alguma forma, ajudar vocês. Que questão da ansiedade, eu acho que é o mal do século, realmente. Não tem quem não sofra de ansiedade. Por algum motivo, a gente sofre, né? Meu nome é Tainara Corandim de Souza, atendo aqui na unidade da Bioclínica em Nova Chavantina e vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Então, Tainara, assim, só para a gente começar, né? Nós fizemos aqui, criamos alguns tópicos. Vamos começar aí, primeiro, o que é a ansiedade? Porque muita gente já convive com ansiedade, assim, em grau elevado, há muito tempo, mas nem sabe que isso é ansiedade. Primeiro, acha que é frescura, acha que está imaginando coisa. Então, assim, fala pra gente
O que é ansiedade? Quais são os sintomas da ansiedade? Quais tipos de ansiedade a gente consegue identificar? Como que isso afeta a nossa vida? Enfim, são muitas perguntas, né? Mas vamos começar aí. O que é ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso organismo. Uma reação do nosso organismo o nosso organismo ele fica apreensivo a uma expectativa de que algo vai acontecer. Ela é normal para qualquer ser humano. Então é onde que a gente vai verificar o que é normal até um certo ponto e o que é patológico, o que deve ser tratado. Mas até um certo ponto ela é normal. Ela é normal quando ela não te afeta. Quando você espera por uma prova, vamos falar no ambiente acadêmico. Você espera por uma prova, é normal que você tenha uma ansiedade, porque uma prova é algo que vai te avaliar. Só que é algo que você precisa se permitir e se permitir confiar. A ansiedade, ela afeta muito nas pessoas que são desconfiadas, as pessoas que não confiam em si próprias, que não têm autoconfiança. Então, elas falam mais alto. A ansiedade, ela fala mais alto, é onde que entra já a parte patológica. E vai da onde a gente deixa a nossa ansiedade ela nos afetar. No momento que a gente começa a verificar que a gente algo que a gente espera que vai acontecer, é normal ter uma ansiedade, sentir ansiedade. Mas sentir ansiedade por algo que não vai acontecer não é normal. Então é onde a gente precisa parar para pensar, poxa, eu tô ansiosa por algo que vai acontecer ou por algo que não vai acontecer. Algo que é a imaginação da minha cabeça. Então é onde que a gente precisa, são vários caminhos, mas são alguns que a gente precisa trilhar para a gente poder ter uma consciência, assim, ter ciência mesmo do que é ou do que não é, tá? Mas ansiedade todos nós vamos ter, não... Com alguma coisa a gente vai sofrer uma ansiedade, mas vai até o ponto que a gente permite. É onde que a gente precisa trabalhar. E assim, os sintomas da ansiedade são sintomas que as pessoas nunca pensam que é uma crise de ansiedade. Nunca. As pessoas nunca pensam, quando eu vou ter uma crise de ansiedade, as pessoas nunca pensam que as reações emocionais são medo de ir num lugar que vai ter outras pessoas, nervosismo, medo de falar em público. Esses são dos sintomas assim emocionais. Os físicos, que são os mais comuns, que chegam pessoas no hospital. Eu tô infartando, e quando o médico para avaliar, olha, faz um eletro e fala assim, não, você não tá infartando. O que tá acontecendo? É uma crise de ansiedade, porque um dos sintomas da crise de ansiedade é falta de ar, aceleramento dos batimentos cardíacos, a alteração no sono, alteração na alimentação, ou você come muito ou você come pouco, e alteração no sono, suor. Tem aquelas pessoas que quando ficam ansiosas, sabe que soa a mão, você pega na mão, a mão tá geladinha, a mão no pé. Então esses são um dos sintomas mais comuns mesmo, que a gente precisa parar para avaliar se, poxa, tá sendo normal ou se não tá sendo normal. Se acontece com frequência, quando tem motivo ou quando não tem motivo, continua acontecendo. Entendi. Então, gente, é normal ter ansiedade, né? Não é porque vai falar, nossa, eu tenho ansiedade, eu tô doente, eu preciso, né? Não, depende do nível, do grau de ansiedade, né? Então, ok. Porque a ansiedade, existe vários níveis de ansiedade. A mais comum é a generalizada, que é o mais comum que dá em pessoas, mas tem a fobia, são causas que o gatilho é a ansiedade. E daí, como que isso afeta a nossa vida, né? Você acabou de dizer que a gente pode identificar a ansiedade, por exemplo, eu vou para a universidade.
aí eu já começo a passar mal, começo a sentir falta de ar, começo a sentir tontura, porque eu vou ter que falar na frente de outras pessoas, e, enfim, já começa a me dar um desespero. Então, se eu sinto isso com regularidade, isso Não é legal. já pode caracterizar um tipo de ansiedade, não é? Sim. Agora, se eu sinto Porque um nervoso, né, assim, eu vou falar, meu coração dá uma disparadinha, mas aí eu começo a falar e eu tranquilizo, aí tudo bem, isso é uma reação aí, normal certo, do isso. corpo. Uhum. É porque o nosso corpo, a ansiedade, ela é uma reação normal, algo novo, algo que você vai vivenciar. Então, se quando a gente está na época de escola, a gente não tem tanta apresentação de trabalho, tanto conteúdo quando a gente tem na faculdade. Então, é algo muito novo. Então, acho que os primeiros períodos, os primeiros semestres são os mais complicados. Porque é adaptação, é um processo de adaptação. Tem pessoas que até no último semestre tem essas dificuldades, então é algo que precisa ser tratado, é algo que tem que ter um acompanhamento. Não é como num dia de prova, que hoje eu sei que tem prova, então hoje eu não vou dormir bem, hoje eu fico meio ansiosa, um pouco ansiosa, porque eu vou ter a prova e vou ser avaliada. É algo que requer, sim, o sentimento de ansiedade. Agora, porque tenho que levantar de ir para a faculdade, já começa a me dar diarreia, já começa a suar, já começa a ficar nervosa, já começa a gaguejar. Então é algo que já é patológico, é algo que requer um cuidado, que requer uma avaliação profissional. Eu até vou tomar liberdade aqui de compartilhar um exemplo que aconteceu. A gente ia realizar uma avaliação, um seminário, e assim, eu sou sempre muito tranquila nas aulas, né, o formato dos alunos conversar, apresentar e tal, e daí uma das alunas, dos acadêmicos, ela estava tão nervosa, gente, e eu falei, calma, pode falar do seu jeito, no seu tempo, pode ficar tranquila, mas ainda assim, essa pessoa, ela tremia tanto, que a gente teve que parar, pedir para parar, porque ela ia desmaiar. E depois, nós conversando, né, os professores, nós descobrimos que, na realidade, isso já acontecia em outras aulas. Porque eu pensei, gente, mas será que sou eu? Me senti até culpada. Eu falei, nossa, mas será que sou eu? E daí falaram, não, ela realmente sente isso. Então, quer dizer, é um caso já, assim, Já é um grave, caso né? patológico, é um caso que requer um cuidado profissional, né? E assim, na universidade, a gente sabe que nós temos os trabalhos, temos as provas, temos as expectativas, né? Tem alunos que são super perfeccionistas, querem sempre o melhor, eles querem fazer o melhor, eles querem tal, e já tem os mais tranquilos, mas assim, tem pessoas que ficam muito ansiosas mesmo, e desenvolvem, então, essas fobias, né? Vários tipos de fobias. E como que a gente trata isso? Existem, assim, técnicas que nós podemos utilizar para amenizar isso. Claro que, dependendo do grau, é necessário um acompanhamento. O ideal é sempre um acompanhamento de um psicólogo, psiquiatra, Sim, a né? psicoterapia. Isso. Mas a gente sabe que nem todo acadêmico tem essa condição, né, de pagar terapia, de fazer esse acompanhamento profissional. Então, assim, fala um pouco para a gente sobre os tratamentos, sobre técnicas que podem ser empregadas. Essa questão é um pouco, na verdade, ajuda muito. A ansiedade, assim, a gente pode possuir várias técnicas, mas vai depender também muito da abordagem do profissional, porque eu sou psicóloga, eu uso a parte comportamental, eu sou psicopedagoga e uso já a outra parte, né? Essa é a parte da psicopedagogia. Já um psicólogo que é freudiano, então assim vai depender muito do profissional que você vai dar abordagem. A abordagem mais comum, assim, que mais se encaixa é a
comportamental, que a gente chama de TCC, para abreviar para nós profissionais. Ela vai ajudar na parte comportamental. Então, a gente vai auxiliar, procurar técnicas. Acho que a primeira coisa que a gente precisa procurar é, poxa, qual é o gatilho que faz com que eu fique ansiosa? Qual é o gatilho que me faz deixar assim? Que me faz ter essas reações? Qual é o gatilho? Da gente mesmo parar para se perguntar, para se analisar, poxa, qual é o gatilho que me desestrutura? E por que me desestrutura? Eu acho que isso é um momento de reflexão para a gente tentar se encontrar. Porque se eu não me encontro, se eu não tenho confiança em mim, então qualquer coisa que vier de fora, eu absorvo. E é onde que as pessoas adoecem por causa disso. Então a gente precisa primeiro entender quem sou eu? Quem sou eu? Qual é o gatilho que me desestrutura? O que me deixa bem? E sempre avaliar e evitar que, se você descobrir, é algo, vamos dizer, porque tem pessoas, acontece isso muito na faculdade, tem pessoas que têm, porque aquele professor, ele é muito rígido. Então, antes de você conhecer o professor, você já tem medo dele, você já sofre. Meu Deus do céu, vou ter aula com ele semestre que vem, e agora? Como que eu vou reagir? Como que eu vou fazer? Você já sofre por algo que você ainda não viveu, algo que você não teve experiência. Você está falando que o outro viveu, que o outro falou. Entendeu? Então, aí você já leva para si. Então, aí é onde que muitas pessoas não conseguem lidar muito bem, porque elas não aceitam muito bem, porque não, mas se o colega falou que ele era assim, ele não vai ser diferente, então aí ele vai ser o que o colega falou. E não, é onde a gente precisa se permitir, porque cada um tem uma percepção, cada um tem uma visão diferente. Então, não é porque um professor te tratou assim que o outro vai te tratar assim, então a gente precisa ser um pouquinho flexível. E uma das técnicas que a gente usa muito, a psicoterapia, ela ajuda muito, 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 ela é fundamental. Só que a gente sabe que tem um precinho um pouquinho acessível, não é todos que têm plano de saúde, né? Aqui na nossa cidade, Nova Chamantina, tem o CAPS, que tem acompanhamento com psicólogo, que é gratuito, mas é um acompanhamento que você vai fazer, demora mais, mas que você consegue. Mas, assim, tem algumas técnicas que a gente deve ser usada. Eu acho que uma que a gente usa muito, que eu vejo muita diferença, é a técnica da meditação. Ela é fundamental, acho que na vida de qualquer ser humano. Acho que qualquer ser humano deveria fazer isso pelo menos uma vez na vida. Com uma psicoterapia e com uma meditação também. Mesmo que seja 5 minutos por dia. Um momento de você meditar, um momento de você respirar. Porque esse momento da respiração, que você poxa, você respira, puxa, solta, é um momento que o seu cérebro, ele recebe o oxigênio correto, como ele deveria receber no dia a dia, e no dia a dia você tem várias obrigações e você não consegue ter ele não consegue receber isso. E quando é realizada a meditação, ele recebe. Aí é um momento que são liberados os hormônios do prazer no nosso organismo. É ao mesmo tempo da gente fazer uma atividade física, que é um benefício grandioso, mas um benefício quando eu estou numa crise de ansiedade. Hoje eu tive uma crise de ansiedade, eu não vou fazer um exercício, uma corrida, vou correr com intensidade, não, eu vou fazer uma caminhada. Porque se eu já passei por um dia excessivo, intenso, então eu preciso fazer algo para me relaxar. Algo para ajudar, não algo para ficar mais intenso. E legal você falar isso sobre a meditação, né? Porque a gente percebe que muitas vezes a pessoa é tão ansiosa, mas ela não consegue silenciar. Ela não consegue, parece que ela se rodeia de barulho, é televisão ligada, é usando celular, é som alto, e muita gente, assim, sempre... Então, assim, esse barulho, ele não permite que a gente realize o exercício do autoconhecimento, né? Não.
Porque quando você está em meio a tudo isso, você não vai parar para analisar os gatilhos que fazem com que você sinta falta de ar. Ou, né, você não vai parar para pensar. Então, eu achei bem legal você falar, olha, 5 minutos de meditação por dia, né, para parar, respirar um pouco, para o seu cérebro receber o oxigênio que precisa. E não adianta fazer isso, eu acho, né, que na hora da crise, né, que eu acho que, porque se você fizer isso como algo constante, o resultado também vai ser algo, assim, contínuo, né? Eu imagino, contínuo, estou imaginando. E outro dia, uma amiga mandou para mim, que é psicóloga também, um aplicativo. Falou assim para mim, Regi, quando você ficar assim, ansiosa, você vê que você não está respirando direito. Eu descobri que eu não respirava direito fazendo aula de violão. Então, eu estava fazendo aula de violão. Gente, é difícil, gente. Você não respira. Não. E daí ela mandou esse aplicativo para mim, eu achei, nossa, gente, que coisa interessantíssima, porque a gente acha que respirar é um negócio assim, normal, mas respirar, eu aprendi que é a coisa mais importante que existe, não é, né? E daí esse aplicativo, ele mostra, sobe você respirando, aí tem uma paradinha, tipo uma montanha, aí desce, aí vai de novo. Nossa, tem me ajudado muito mesmo isso aí. Nossa, que bom, eu não tinha ouvido falar desse aplicativo, não. Legal. Tem vários no Play Store. Tem um também que é redondinho, aí é um círculo. Aí ele vai abrindo, aí você enche o pulmão, aí ele para. Aí você dá uma paradinha, aí volta. Nossa, aí fala assim, ó, faça 2 minutos, 1 minuto. Então, nossa, é perfeito. Não, eu acho que se as pessoas soubessem a importância da respiração na nossa vida, na qualidade de vida, quanto física, quanto mental do ser humano, as pessoas separariam 10 minutinhos, 5 minutinhos por dia para fazer. Uhum. E a meditação, o yoga, essas atividades. Olha, eu lembro, eu tinha uma resistência tão grande em relação a silêncio. Hoje eu sou a pessoa que mais ama silêncio, né? E várias pessoas falavam para mim: Nossa, você já tentou fazer yoga? Porque eu acho que eu olhava para mim e pensava: Coitada dessa criatura. Vai, minha filha, acalmar. E daí eu falava, não gosto desse negócio parado, não, ficar lá meditando. Gente, quando eu comecei a fazer yoga, minha vida mudou, assim, melhorou muito, muito mesmo. O medo, assim, Regiane, de nós seres humanos, de você parar para se conhecer, para respirar, para meditar, é porque você vai se conhecer no interno. E muitas pessoas, 99% das pessoas não se conhecem e tem medo de se conhecerem. Saber, poxa, o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Então, tem muitas pessoas que têm esse medo. Não, então eu prefiro ficar do jeito que eu tô, que eu sei, eu tenho um controle entre aspas, mas eu não quero me conhecer. Porque meditação é você se conhecer. Você se permitir, né? E daí a gente não querer se conhecer também tá ligado a uma visão estereotipada nossa, né? Assim, às vezes a gente se vê de uma forma e as pessoas nos veem de outra forma. Completamente diferente. Olha, isso é um exercício que eu aprendi a fazer também, porque, sabe, muitos de nós, assim, nós somos muito autocríticos, né? Nossa, eu não falo bem, eu sou isso, eu sou aquilo, não sou boa nisso, não sou boa naquilo. Tem uma autoestima, assim, muito baixa, e isso faz com que a gente também fique muito ansioso, não é? Porque a gente acha que não se encaixa em nada, que não consegue fazer nada, e daí, né, quando você para observar que a imagem que você tem de você está distorcida. Sim. E como é que a gente faz para saber que a gente está se vendo errar, assim, de forma confusa? Né? O que eu tenho que fazer?
Essa parte, assim, porque assim, a gente precisa também confiar para quem que a gente vai perguntar, para qualquer pessoa não, né? A gente precisa, igual, eu acho que um exercício que eu passo muito com meus pacientes é você se olhar na frente do espelho. Você conversar com você mesmo. Poxa, você perguntar, eu, Tainara, quem sou eu? Qual a visão que eu tenho sobre mim? Tá, vou fazer a visão, vou verificar o que eu tenho, a visão que eu tenho sobre mim. Será que as pessoas têm essa visão? Quais são as minhas qualidades, os meus defeitos que eu, Tainara, vejo em mim assim, sem ninguém falando. E depois você verificar com a pessoa que você confia, de você, ou se você faz psicoterapia, faz um acompanhamento, de você falar assim: o que você pensa de mim? O que eu vejo? O que você vê? Pode falar a verdade. O que eu passo para você? Como que você me vê? Para a gente verificar, porque a maioria das vezes, 99% a gente nunca se vê como as pessoas nos veem. Às vezes somos autocríticos demais, ou às vezes nos esbanjamos demais, achamos que damos conta de tudo, que conseguimos tudo, e sendo que ao contrário a gente não está conseguindo nada, não está passando nenhuma confiança para ninguém. E isso é claro, assim, eu observo em mim, observo nos alunos também, observo em alguns colegas, né? Às vezes, os estudantes eles vão apresentar um trabalho ou vai escrever alguma coisa, eles ficam com muito medo, com muito receio de fazer e ser, sei lá, falar, nossa, essa pessoa não sabe, olha aí como é que ela está fazendo, né? E na real a pessoa vai lá e dá um show, fala super bem, escreve bem, né? Ou talvez não escreva tão bem, mas o professor consegue identificar o estudante que se esforçou. Então, eles pensam às vezes que eles não dão conta, que não conseguem fazer, mas não é a realidade. Porque quando eles fazem, a gente fala, olha aí, tá vendo? Olha que legal, ficou muito bem feito, ficou bonito, você foi muito bem, arrasou. Então, a gente deveria também fazer essas anotações, né, dos sucessos. Muitas vezes a gente só olha as dificuldades. Então, e assim, e essa parte dá pra gente ter uma noção da forma que quem tem filho, a forma que a gente cria os filhos. Por quê? Se eu crio um filho inseguro, ele vai ser uma pessoa insegura, mesmo ela sabendo, ela sendo inteligente, ela vai ser uma pessoa insegura, porque eu sempre passei insegurança pro meu filho. Mas se eu ensinei ele desde pequeno a ter segurança que ele precisa fazer, que ele fez, que você reforçou, olha, você fez, tá bom, olha, você não ficou legal, mas você faz assim. Então, vai muito da parte que os pais criam os filhos também, pra gente ser uma pessoa segura ou insegura, e se diz muito a criação. Então, se essa insegurança pode vir também da nossa criação, eu posso pensar, puxa vida, então não tem jeito, né? Minha mãe me criou assim, meu pai me criou, Mas mas aí e aí? se a Como gente é que quiser. faz? Então, porque assim, a gente fala da parte da criação, porque a parte da criação ela é fundamental e ela realmente ela vai direcionar se eu vou ser seguro, se eu não vou ser, o que vai ser lá na frente, se eu vou criar formas, hipóteses de resolver alguma coisa ou não. Só que tudo pode ser apriorado, depende do que eu quero. Se eu cresci num lar que sempre fui criada que, você não conseguia, você é muito parada. Então, eu vou entrar na faculdade já com uma insegurança grande que, poxa, eu não sei muito, eu não vou conseguir muito falar, então eu sempre vou ficar no meu canto, nunca vou falar em público. E a partir do momento quando você começa a se impor, você começa a mostrar, não, mas eu estou na faculdade, mas eu preciso aprender, e para mim aprender eu preciso correr atrás. Se eu não correr atrás, eu não vou conseguir. Então aí vai da sua personalidade. Se você tem um objetivo, você quer buscar ele. Ou você quer ficar estagnado onde você está, na sua zona de conforto?
Então, isso vai depender do que você quer. Se você quer, eu quero sim ser um profissional, eu quero buscar, então eu vou buscar, eu vou criar caminhos, vou procurar hipóteses, vou procurar de tudo para mim poder se sair bem, da melhor forma. E essas pessoas que são inseguras, que buscam, são as pessoas que mais desenvolvem melhor, sabia? É porque elas se desafiam. Outro dia eu vi uma frase assim no Face, que agora eu tento sempre repetir para mim: vá com medo mesmo. Sabe por Isso. quê? Se você for esperar o medo passar, Não gente, vai passar. não vai passar, porque o medo, ele é uma emoção primária, né? Ele faz parte de nós. Então, não vai passar. O negócio é ir com Não. medo mesmo. É com medo mesmo, é você enfrentar, você, se eu quero, você ter objetivo, você focar, tá, eu quero, então, para mim querer esse objetivo, eu preciso conquistar isso, então esse é o caminho, então eu preciso fazer. Ontem o professor Tiago e a professora Rafaela, eles falaram, né, sobre a importância da organização, da autodisciplina, Sim. e que isso, né, nos leva a alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. E daí eu imagino que também ser uma pessoa organizada e autodisciplinada tem a ver também com o controle da ansiedade, não é? Com certeza, com certeza, com certeza. Nós precisamos ser. Se eu quero algum objetivo, então eu preciso criar estratégias. Quais são as estratégias? É, tá, eu preciso estudar a quantidade de horas, eu preciso me organizar, então eu preciso criar estratégias. Não é, eu quero e vou deixar, e vou empurrando. Não, não é assim. A gente precisa criar estratégias, a gente precisa ter cronograma, de se organizar para a forma de aprendizagem, porque cada pessoa tem uma forma de aprendizagem diferente. Tem pessoas que só olham no professor explicando e já aprende, tem pessoas que precisam escrever no caderno para poder aprender. Então, assim, a gente precisa se conhecer, se aprimorar, para a gente poder saber qual é a forma nossa também de aprendizagem. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um aluno tirando foto do quadro. Eu fiquei chocada com aquilo, assim. Não que eu achei ruim, né? Mas eu fiquei pensando, gente, olha a frase, né? Na minha época, eu escrevia tudo. Outro dia eu falando para o meu filho, eu fazia pergunta, pegava os textos, fazia pergunta, respondia, ficava estudando e eu memorizava aquilo, aprendia. E eu tinha assim tenho ainda uma mente fotográfica, né? Então eu Ah, conseguia sim, ver as a memória respostas fotográfica. no caderno, uma memória fotográfica. Então eu conseguia assim fechar os olhos na hora que eu estava fazendo a prova e ver as respostas escritas. Então, aí quando eu vi esse estudante tirando foto do quadro, eu pensei, gente, mas será que depois ele vai olhar essa foto e vai estudar? Como é que será isso? Então, são novas formas de organização e essa Sim, questão da adaptação, né? Cada um tem que se adaptar à forma que mais se ajusta, sim. né, para a sua realidade. E a gente nunca tem que se comparar a ninguém, nunca se comparar, ah, mas se ela é assim, essa pessoa, esse aluno é assim, ele tirou essa nota e eu também tenho que tirar essa nota. Não, a gente é diferente, a gente tem uma forma de aprendizagem diferente, a gente tem pensamentos diferentes, percepções diferentes, então a gente precisa reconhecer que todos nós somos diferentes e então vai variar a diferença na avaliação também. Ó, gente, fica à vontade aí para fazer pergunta para Tainara. Aproveita o tempo que ela está disponibilizando para a gente. Vamos ver aqui alguns comentários. Ó, Stephanie, já fiquei ansiosa porque vi a Tainara. Ela era um bebê até esses dias que eu convivia na família dela. Aí já ficou Beijo, ansiosa Stephanie. de ver. Aí o Bruno, ele perguntou: existe algum tipo de exercício que ajude a controlar a ansiedade e a ter maior autoconfiança?
Então, eu acho que você já até comentou algo, né? Mas se quiser complementar. é isso mesmo. Acho que a autoconfiança a gente precisa. Se eu quero algo, eu tenho que buscar. Então, sempre se permitir e reconhecer. Acho que nós, seres humanos, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer. Se a gente é fraco, mas a gente precisa buscar melhorar nisso que eu sou fraco, nisso que eu tenho um pouco de dificuldade. Então, buscar, aprender e sempre acho que é fundamental estar fazendo atividade física, se alimentando bem. A alimentação desenvolve muito na ansiedade. As crises de ansiedade, no momento que o dia que você está com véspera de prova, semana de prova, que você fica ansioso, evitar tomar café, tudo que tem cafeína, chocolate, que são coisas, Coca-Cola, que aceleram o metabolismo e não traz vantagem nenhuma. A gente acha que está se ajudando e está piorando a situação, né? É bem isso mesmo. Nossa. E eu acho que esse exercício de autoconfiança, realmente, ele tem muito a ver com vai e faz. Porque muitas vezes a gente congela, fica congelado com medo de fazer algo e errar, com medo de fazer algo e não alcançar, né? Vamos pensar aí, a nota 10. Mas o que importa, assim, se você tentou, se esforçou, fez o seu máximo, você conseguiu um 7, ok, você aprendeu no processo, ótimo. Sim. No próximo, você já vai entender por que você tirou 7. Aí você já vai conseguir um 8. Sim. Depois um 9, e aí você chega no 10. Né? Que a gente também quer pular os degraus, né? Quer pular. Ninguém sobe escada de 5 em 5 degraus. Eu não sei por que a gente insiste em querer pular daqui para lá, né? Sim, a gente quer dar um pulo muito alto e às vezes é onde que a gente sofre muito, porque a gente se frustra, porque a gente não consegue, porque a gente está em busca de aprender. E aprender é reconhecer fraquezas, reconhecer que no momento eu não consegui, mas eu vou me organizar, vou preparar para a próxima vez eu conseguir obter o resultado que eu quero. E não ter vergonha, não é? Eu acho que a vergonha também é uma coisa. Sim, acho que a vergonha ela empata muita coisa. Empata a gente realmente ser feliz, a gente se permitir. Poxa, se eu tirei 7, eu estou feliz que eu tirei 7. Eu dei o meu máximo, eu consegui, eu busquei, eu persisti. Entendeu? É diferente. Então agora, nossa, mas eu tirei 5, mas eu não estudei. Não, aí tudo bem, diferente, né? Você não procurou. Mas quando você procura, você almeja algo e você busca, é diferente. Você está numa busca. Nós, seres humanos, estamos sempre em busca de aprender, de aprimorar. Então, a gente sempre está aprendendo e a gente precisa reconhecer que não sabemos tudo. Ninguém sabe tudo, que a gente vai sempre aprender coisas novas. E quando a gente aprender algo novo, sempre já tem outra coisa mais nova, sempre vai ter. Então, a gente precisa se permitir. E falando de sempre ter algo mais novo, né, sempre em movimento, né, vida dinâmica, a Unemat, como outras universidades, adotaram o ensino remoto emergencial. E isso, para todo mundo, foi um impacto, tanto para os professores, para os acadêmicos, para os técnicos. Então, assim, todos nós fomos impactados, até os pais dos estudantes, enfim, todo mundo foi impactado. Algo novo e que muitos alunos se afastaram. Falaram, não, eu não vou conseguir, né? Porque eu não consigo me disciplinar para assistir pela internet. E o que esse tipo de sentimento vai trazer? O que pode causar num estudante esse medo? Sabe? E a gente vê também os estudantes que estão estudando, que estão participando das atividades, o grau de ansiedade deles, né? Eu recebo mensagens o tempo todo no meu WhatsApp. É isso, é aquilo, tal, tal, tal. E a gente vê que as pessoas ficam angustiadas,
nós também, professores, a gente vai lá perguntar para o coordenador, para o diretor, porque a gente também não sabe. Então, tá todo mundo aprendendo. É difícil muito, acho que para o ser humano lidar com algo novo, algo que eu nunca tive, então algo diferente. E mesmo essa questão, você está sendo avaliado, mas poxa, o professor não está vendo, eu queria ter feito uma pergunta, ou eu queria estar junto. É onde que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque já vai entrar para ansiedade, que a gente vai ficar, poxa, eu vou começar a sofrer. Nossa, mas eu não consegui entender isso, eu queria. E o novo de você estar na sala de aula, de você gritar, professora, eu não entendi isso, tem como você explicar isso, ou professora, isso, de você estar ali e você entender, de você, nossa, eu estou agora através de um celular, ou através de um notebook, de uma câmera, para perguntar para a professora. Será que ela vai entender? Será que eu vou ter a mesma percepção que eu teria se fosse ao vivo, pessoalmente? Então, assim, é uma coisa nova que ninguém estava preparado para isso, porque aula presencial e agora aula online, com uma forma de aprendizagem diferente, porque a gente precisa entender também que cada um de nós temos uma forma de aprendizagem, então tem gente que vai entender muito bem online, tem gente que não vai entender nada, que vai ficar enlouquecido, angustiado, porque, nossa, eu não estou conseguindo entender nada, porque eu não consigo parar, sentar e ficar olhando. É bem isso. Tem gente que vibra com essa possibilidade e tem gente que não consegue, não conseguiu até agora se adaptar. Mas aí indica também a nossa necessidade de flexibilidade. Como viver sem ser flexível? Sim, da gente se organizar, ter métodos. Se eu tenho uma meta e eu preciso, é diferente, mas eu preciso ter essa aprendizagem, então eu preciso me organizar para me poder encaixar. E eu não sei se vocês, na faculdade, vocês disponibilizam os vídeos e o aluno pode assistir qualquer horário do dia. Sim, depende. Tem alguns professores que trabalham com vídeos, com as videoaulas, né? Postam na plataforma. Outros professores preferem trabalhar mais como nós estamos aqui agora, conversando, gravando e depois compartilhando. Outros professores encaminham atividades para o e-mail, criam um grupo no WhatsApp. Enfim, tem vários formatos, né? E daí cada professor foi se ajustando conforme a turma e conforme as suas afinidades também, né? Porque muitos de nós não sabia. Outro dia uma colega minha estava falando para mim, poxa, mas de uma hora para outra nós tivemos que virar youtuber, tivemos que virar, né? Então, assim, isso deixa a gente muito nervosa, muito ansiosa também. Meu Deus, eu me lembro a primeira vez, acho que eu mediei uma live, eu quase morri. Pensei, vou morrer hoje. Fiquei quase 3 dias passando mal antes, passei uns 3 dias mal depois. E daí eu ficava pensando, mas gente, como isso? Eu já dou aula, né, tanto tempo, trabalho com o público, falo, e por que esse sentimento? Então é algo que às vezes a gente não consegue. É algo novo que você não está adaptado a isso, que é algo novo, é algo que sai fora da sua rotina. Aí o Thiago comentou aqui, eu também sentia minhas mãos e os meus pés dormentes. Olha só, Sim. já ouvi sobre isso também. Aí o Bruno escreveu, não posso nem pensar em falar para uma turma que não seja a minha. Tremo inteiro e atropelo as palavras. Então, ele é aluno? O Bruno é. Essa questão, Bruno, você vai ter que criar estratégias, porque o dia que você for apresentar seu trabalho de conclusão de curso, você não vai apresentar só para a sua turma, você vai apresentar para a faculdade inteira, quem quiser assistir. Então, você precisa trabalhar isso. E acho que uma coisa muito legal é na frente do espelho.
vai te ajudar muito. Você com você mesmo, você ser autêntico na frente do espelho, conversar, para você ir quebrando esse gelo. E se aceitar também, né? Quando você se olha no espelho, seu jeito. Outro dia, eu conversando com os colegas, falando, gente, eu estava assistindo alguns vídeos meus, eu fico boba, como que eu faço tanta careta? E daí depois eu fico pensando, não, eu não vou mais fazer vídeo, não, porque eu faço muita careta, mexo muito com os braços, com as mãos, credo. E então, assim, na realidade, isso, né, sou eu. Se eu tentar ser diferente, pode ser que eu fique muito nervosa e não fale nada. Sim, é porque a gente é muito autocrítico consigo mesmo. Então, assim, eu quero ser o melhor, mas eu quero ser melhor pro outro. Não, você tem que dar o melhor por você, não pelo outro. É por você. Então, a se permitir, a se amar, a se aceitar do jeito que você é. Ninguém é igual a ninguém. E às vezes nós assistimos vídeos no YouTube, né, e pensamos, nossa, eu quero falar igual essa pessoa. Aí hoje a gente pensa assim, eu nunca vou falar igual essa pessoa. Você nunca vai falar mesmo, porque você não é aquela pessoa. Aquela pessoa. E aceitação, é onde entra o processo de aceitação. Tá, eu quero ser igual aquela pessoa, só que eu não vou ser, eu não sou aquela pessoa. Eu não vou falar, eu não vou fazer como ela. Então eu preciso entender, eu preciso aceitar que eu sou assim e eu falo assim. E fazendo, e tendo essa aceitação, a gente vai sofrer menos, hein? Muito menos, né? Sim, bem menos. Outra coisa que eu queria comentar, te perguntar, é a questão dos remédios. Muitas vezes a gente fica assim ansioso e tá, e fala, vou recorrer a remédios, porque isso vai, sim, organizar a minha vida. Como é que você vê isso? Porque assim, a questão da medicação, eu não acho necessária a medicação dependendo até um certo nível, né? Mas quando ela é necessária, tudo bem. Quando o paciente ele não consegue ter vida social, ele não consegue socializar com as pessoas, ele não consegue dormir, ele tem crise de pânico frequente, frequente mesmo, não é uma por dia, é várias por dias, ela não consegue resolver, ela não consegue ir no banco pagar uma conta, ela não consegue ir no mercado comprar um arroz. Então é algo que a gente precisa falar, poxa, agora você precisa de um acompanhamento mais profundo, a gente precisa entrar com a medicação, mas sempre antes eu peço, olha, vamos entrar com meditação, vamos entrar com atividade física, com cuidados na alimentação, a ter uma atividade, uma qualidade de vida, porque o ambiente familiar que eu vivo ajuda muito a ter crises de ansiedade, crises de pânico. Então, se eu tenho um ambiente tranquilo, então eu tenho calmaria, mas se eu não tenho um ambiente tranquilo, então todo momento que eu estiver em casa, eu estiver nesse ambiente, eu vou estar tendo crise, vou estar tendo falta de ar, coração acelerado. Então é onde que a gente precisa parar para analisar algumas coisas, mas medicação eu só indico quando é caso extremo mesmo. Quando não é, vamos fazer meditação, vamos começar com psicoterapia, vamos usar técnicas essa técnica na frente do espelho que eu uso muito com meus pacientes, da gente parar, pra gente se conhecer, pra gente, poxa, o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu me aceito, se eu não me aceito, qual a visão, como eu me vejo, porque entra no processo de aceitação, de reconhecimento do eu. Então a gente precisa trabalhar isso. E a partir do momento que eu vejo que, poxa, eu já trabalhei isso tudo e cada vez aumenta mais o índice de crises, o paciente não consegue dormir, ele está comendo, não consegue controlar a alimentação, ele não consegue se socializar com as pessoas, aí é onde que a gente vai, não, vamos encaminhar para o psiquiatra para entrar com a medicação, para a gente verificar, olha, agora eu acho que preciso de uma medicação. Mas uma medicação, as pessoas têm um preconceito muito grande, tá? Eu tô tendo crise de ansiedade fortíssimas e eu preciso tomar uma medicação, vou entrar com a medicação, com a psicoterapia, e as pessoas falam assim, mas eu vou ser viciado na medicação. Não, uma medicação,
a gente indica para ser um período curto, quando o paciente ele faz tudo o que é pedido, quando ele faz o acompanhamento certo, quando ele se ajuda, quando ele se permite, quando ele se aceita. Quando ele não faz esses requisitos, ele vai tomar medicação para o resto da vida. Então, assim, vai muito. E tem pessoas que, dependendo do pânico, da ansiedade muito forte, vai ter que tomar sempre um calmante, dependendo do nível. Vai depender, a gente precisa avaliar o contexto todo, verificar, para a gente poder dar o diagnóstico e poder falar, olha, você vai tomar essa medicação ou não. Entendi. Legal. A Rafaela, ela compartilhou aqui, Tainara, eu uso uma técnica acalme-se, que me ajuda muito. Você recomenda? Existe algum exercício que ajuda também? Acalme-se. Eu nunca ouvi falar dessa, não sei dessa técnica. Ô, Rafa, você tá aí? Explica pra gente como é essa técnica do acalme-se. Porque são tantas técnicas, né? Inclusive, olha, são várias, e tem algumas que são nomes muito diferentes, a gente não decora, não tem como decorar o nome. Aí, a Rafa tá... Tô aqui. Então, pessoal, essa técnica é uma técnica que me ajudou muito quando eu tive um probleminha com crise de ansiedade, né? E aí a gente vai procurar ajuda, né? Vai, procura ajuda. E eu vi uma psicóloga que explicava, né? Nos vídeos dela, essa técnica Acalme, que foi criada por um médico, acho que alemão, um psiquiatra, sabe? Uma coisa assim, mas tudo bem, vamos lá. A técnica consiste em cada letra dessa tem um significado e é um exercício que você faz durante a crise de ansiedade. Por exemplo, o A é aceitar a sua ansiedade. Aí tem toda uma explicação. Por que aceitar essa ansiedade, né? Depois o C, contemple as coisas à sua volta, começar a olhar as coisas ao redor para esquecer aquilo que você está sentindo dentro de você, né? Haja com a sua ansiedade, é o que a Tainara falou, né? Nunca deixe de fazer as coisas, faça devagar, acho que foi você que falou agora, não foi, agorinha? Haja com a sua ansiedade devagar, mas não deixe de fazer as coisas que você tinha que fazer. Depois, o L é liberar o ar dos pulmões, que também vocês falaram, que é respirar de forma correta, né? Porque muitas das vezes a gente não tá nem respirando, tá fazendo hiperventilação, segurando a respiração, e isso acaba prejudicando, né? E depois a letra M, que significa repetir os passos, mantenha os passos anteriores, repita tudo novamente, com calma, que vai funcionar. A letra E é examinar os seus pensamentos, começar a se questionar, porque às vezes, né, quando a gente tem essas crises de ansiedade, por exemplo, nossa, tô com dor de barriga porque eu tenho aula com tal professor, começar a examinar, né, por quê? Por que eu tô desse jeito? Por quê? Tem necessidade disso? Começar a se questionar para ver que aquilo é coisas da sua cabeça. Depois a letra S é sorria, você conseguiu, né? Parabéns por ter conseguido fazer todos os passos corretamente e ver que aquilo era bobeira, que era tudo coisa da sua imaginação, era uma criação, né? Da nossa mente, né? Que faz todo esse processo. E o E é esperar o futuro com aceitação, que é esperar aceitar mais as coisas, ter mais tranquilidade. É uma técnica bem legal. Se vocês tiverem oportunidade de procurá-la na internet, vocês vão gostar bastante. Vale a pena, me ajudou muito. E é isso. Obrigada, Rafa. E acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando, assim, pensa que tudo pode ser da nossa cabeça. Porque nem sempre tudo, quando fala assim, é da cabeça, é no sentido assim de, isso é bobagem, isso não é real. Às vezes a gente está sofrendo muito, mas não considera que aquilo é um sofrimento, né? Que é da cabeça, que é invenção, que não tem lógica levar aquilo à frente para um tratamento e tudo mais.
enquanto que isso pode causar outras doenças, porque a gente já sabe que uma doença da mente, algo emocional, pode adoecer as células do corpo, que vai causar outros tipos de doença, né? Câncer, fibromialgia, né? Que é uma doença somática, não sei como é que fala. Psicossomática. Então, a gente tem que também conseguir, a Stephanie comentou aqui, que é difícil distinguir o que é normal do que não é normal. Então, acho que você falou lá no início, né, de questionar, mas isso é real, não é real, de onde vem isso, por quê? Então, é imaginação, é fato. Exatamente. E tem a questão do estigma, né, que inclusive foi tema do Enem, o estigma ligado às doenças emocionais. Acho que foi esse o tema. Se alguém sabe aí o tema exato, posta aí no chat. Porque eu me lembro a primeira vez que eu fui a uma psicóloga, eu fiquei com medo que alguém me visse. Faz muito tempo, muitos anos. E assim, eu fiquei lá na frente assim do consultório dela, pensando, meu Deus, mas se passa alguém aqui me ver, vai falar que eu sou louca. Como que é isso, Tainara? Nossa, eu acho que assim, aqui na nossa cidade, por ser interior, eu acho que tem esse preconceito é muito grande, muito grande. As pessoas, eu atendo na clínica e tem vários outros profissionais, tem laboratório, tem raio-x, né? Mas o preconceito, as pessoas têm medo de entrar, e as pessoas, a maioria das vezes, entram a primeira sessão, as pessoas estão geladas, as pessoas estão tremendo, estão nervosas, com medo, pensando que eu vou avaliá-las. Então, eu sempre tento acalmá-las, ainda mais quando é a primeira vez no psicólogo. Quando é já vem, já fez acompanhamento, é diferente, já vem mais tranquilo. Mas quando é a primeira vez, então eu tento sempre acalmar, a tentar deixar mais à vontade. E onde é um momento que eu falo, olha, eu não estou aqui para julgar, nem para criticar, é para poder te ajudar a desenvolver os seus conflitos, as suas emoções, os seus sentimentos. Então, a peça fundamental da psicoterapia é você, o paciente. Então, assim, eu tento, sabe, deixar mais à vontade para eles entenderem que precisa obter quanto da minha parte, quanto da parte do paciente, a empatia, senão a terapia não vai funcionar. Se não tiver, esse é o ponto-chave, se não tiver empatia, ela não vai funcionar, ela não vai fluir, a gente não vai conseguir obter nenhum resultado. E que o paciente seja verdadeiro possível, o mais verdadeiro possível mesmo, porque é com ele mesmo, eu estou ali para avaliar. E por a gente morar numa cidade muito pequena, as pessoas têm muito medo, me veem na rua, fica assim, pensando que eu estou avaliando. Aí eu até falo com meus pacientes, olha, na rua, não sou profissional, não sou psicóloga, sou Tainá, então se eu te ver, não estou te avaliando, tá? Pode ficar tranquila. Aí tem uns que tem, mas você tem certeza que você não está me avaliando? Eu falei, não estou avaliando, nem lê, porque eu deixo o meu serviço lá no consultório. Aqui eu sou a Tainara, tenho a minha vida pessoal, então é completamente diferente. A gente precisa separar para a gente poder ter uma qualidade de vida emocional. E tem a questão do sigilo profissional, né? Você vai atender as pessoas e fica ali dentro do seu consultório, sim, acabou, né? O que é falado fica ali dentro. Tanto que eu falo que sair daqui é porque você falou, comentou com alguém, porque da minha parte não. Da minha parte não tem como sair, não vai sair nada. Então, esses pacientes começam a criar uma confiança, porque é complicado também, né? A gente chegar, a gente contar os nossos conflitos, as nossas emoções, as nossas frustrações, que deixa a gente lá no chão para uma pessoa, tá, mas será que ela vai me ajudar? Sim, ela tá ali para te ajudar, ela teve o conhecimento para poder te ajudar. Mas você precisa se dispor, você precisa buscar também o caminho, senão não tem como. Exatamente. O Tiago colocou aqui, tem alguma relação da ansiedade com a procrastinação? Deixar tudo para depois? Tem alguma relação? Depende. Não, a ansiedade você fica sofrendo, né?
Você sofre por algo, às vezes, que nem existe, que você criou na sua cabeça. Por exemplo, o TCC, né, Bruno? O Bruno comentou ali sobre o TCC. Eu sempre falo para os acadêmicos que eu oriento, eu falo, gente, não pensa no todo, porque nós não vamos fazer um TCC de um dia para a noite. Vamos pensar nas partes. É um Primeiro, processo. né, a gente vai criar o título, vai criar os objetivos, daí nós vamos pensar nos tópicos da fundamentação, vamos pensar na metodologia para atender aqueles objetivos. Então, assim, são passos. E muitos acadêmicos, lá na terceira fase, segunda fase, eles já estão em pânico, pensando no TCC. Eu até quero fazer um evento um dia sobre TCC, que monstro é esse? Porque, e eu sei também que não é fácil, eu sei, né? Já passei por isso e eu também fico ansiosa, mas eu acredito que é isso, né? Ver as coisas como processo, parte. E se permitir que tudo há seu tempo. Então, se eu preciso me permitir ao tempo de eu fazer o tema, de eu fazer o objetivo, de eu fazer a introdução. Então, a gente precisa se permitir, a gente precisa respirar, literalmente. A gente precisa entender, poxa, se eu tenho uma professora que está me auxiliando, eu estou fazendo o que está sendo solicitado, vai dar tudo certo. Então, eu preciso confiar em mim e na minha professora, no avaliador. Exatamente, porque, por exemplo, fala sobre a fundamentação teórica, e a gente fala, olha, encaminha 2 páginas. Gente, é aquele medo. Eu sei, porque quando a minha orientadora do doutorado falou para mim, olha, encaminha o seu primeiro capítulo, eu quase morri. Falei, não, gente, não vou conseguir. Quantas páginas é isso? 30, 40 páginas? Não, morri, sabe? Então, todos nós estudantes, a gente sente isso. Mas aí não se disciplina, como o Tiago ensinou ontem, a fazer um pouquinho de cada vez. Sim. Eu vou escrever 1 página por dia. Então, quer dizer que em 1 mês eu vou conseguir escrever 30 páginas. Sim, é a gente fazer um cronograma, né, da gente se permitir também, poxa, eu quero, para mim ter esse objetivo, então eu preciso me organizar. Então, são 30 páginas, eu vou tentar fazer uma a cada dia, vou tirar um tempo, vou me organizar, porque se eu quero obter um resultado bom, eu preciso me dedicar. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário, que olha, o tempo voa, hein? Não sei no relógio de vocês, mas aqui no meu já é 20h40, é isso mesmo? Uhum. Já passamos de 1 hora de conversa. Ô, Bruno, vou dar um treco. Acho que é por causa da apresentação do TCC. Não vai não, Bruno. Você fala super bem e você vai se sair muito bem, eu tenho certeza disso. O Tiago, eu tive muita ansiedade em dar aula de forma remota. Não foi fácil gravar videoaulas, por exemplo. Stephanie, a ansiedade foi a maior. A ansiedade foi a maior reclamação nesse período de pandemia? Se não foi, qual foi? Com certeza foi. Ansiedade, porque a gente viveu tudo muito novo. Não poder sair para casa, ter restrições, ter hábitos novos de usar máscara, de álcool, de não poder abraçar, de tudo novo, uma aprendizagem, ainda mais para nós brasileiros que gostamos de chegar, abraçar, conversar, de estar juntos, se reunir no final de semana, e tudo foi mudado. Então, assim, a ansiedade, ela falou muito alto. Então, assim, teve muitas pessoas que desenvolveram alguns transtornos, crises de ansiedade fortíssima, e a gente teve que entrar com as intervenções, com cuidados, porque são necessários, porque tinha pessoas que tinham o hábito de fazer tudo menos parar em casa, sendo que hoje precisa mais ficar em casa, porque trabalha em casa pelo computador, estuda pelo computador, então ele teve que se reeducar, reaprender.
Nossa, e nem sempre a gente quer se reeducar, nem sempre a gente quer aprender coisa nova, quer ficar no nosso ninho lá, no negócio mais maciozinho, né? Mais A gente gostoso. sempre quer estar confortável na nossa zona de conforto, porque a gente conhece, então a gente prefere estar. Eu prefiro na minha zona de conforto, tranquilo desse jeito. E quando é mudado de cabeça, porque literalmente foi de cabeça para baixo, que a gente teve que aprender muita coisa, teve que mudar muita coisa, foi um sofrimento. E tá sendo ainda. Tem pessoas que até hoje não conseguem lidar com isso. É realmente muito difícil. O Thiago colocou aqui o título lá da redação do Enem: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Muito interessante, né, esse tema. E tendo relação com o que a gente está vivendo também, né? Dá uma... Porque eu acho que com a pandemia, muita gente viu que é mais comum do que nós imaginamos as doenças mentais, né? E que muitos de alguém da nossa família, alguém muito próximo, um amigo, um vizinho, sofre disso. E nem sempre tem a coragem de falar, olha, eu estou sofrendo com isso. Tem vergonha. Acho que para encaminhar para o nosso fechamento, Tainara, ontem o Bruno fez uma pergunta. Professora, a dúvida de ontem foi respondida sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Influencia na falta de autodisciplina? o TDAH. Que é Então, déficit de atenção e hiperatividade. Isso afeta na capacidade da pessoa de se organizar, se autodisciplinar? Afeta, porque esse transtorno, ele compromete uma das partes principais, que são as funções cerebrais executivas, que são responsáveis pelo repouso, pelo repouso da organização, de você organizar a memória operacional. Então, assim, para você parar, poxa, eu tenho um problema, eu preciso resolver. Você vai ter uma limitação. Se você é portador desse transtorno, você vai ter uma limitação em resolver, de enfrentar de frente, não vai conseguir ter os mesmos objetivos, as mesmas formas do que quem não tem. Então, porque o TDAH as funções principais, são as funções executivas cerebrais, elas é afetada, ele é um transtorno neurobiológico, então é afetado, então há uma limitação e afeta muito na parte comportamental, vai ter dificuldade para aprender, então esse aluno ele sempre vai ter que, quando ele for criança, for diagnosticado quando criança, ele vai ter que ter um acompanhamento profissional do neuropediatra. Tem casos que vai ter que entrar com uma medicação para ele poder conseguir se concentrar, para poder se desenvolver, para poder aprender. Tem pessoas que são diagnosticadas somente depois de adulta. Por quê? Os pais pensavam, ele era muito danado, ele era muito hiperativo, ele não parava, mas era normal. E quando ele chega no ambiente da faculdade, acadêmico, que ele, ele senta, ele sozinho, ele não consegue assimilar, ele não consegue se concentrar, onde que ele procurar ajuda, eu vou verificar. E tem muitos casos que são diagnosticados na fase já adulta, porque quando era criança não tinha tanto conhecimento, os pais, e não achavam que era normal uma criança ser, não sossega, ela fica mexendo em tudo, ela tem uma dificuldade em aprendizagem, e não. Hoje a gente precisa ver que tem algo e tem algo para ser diagnosticado e algo para ser acompanhado, não tem cura. É algo que é para o resto da vida, mas que tem como ser acompanhado, tem como ser mais flexível, tem como o paciente ele conseguir criar formas para ele poder ter uma aprendizagem mais profunda, ele conseguir desenvolver, mas não ter tanta dificuldade. E assim, eu vejo que muitos, né, de nós, estudantes,
A gente fica muito nervoso olhando para os professores e pensando, nossa, mas eu não sei nada, né? Eu não consigo falar, eu não consigo. E daí a gente olha para aquela pessoa, né, que vai nos avaliar e pensa, aquela pessoa sabe tudo, mas não é bem assim. Não é assim. Então a gente tem que ter essa questão, treinar a nossa autoconfiança mesmo, né? E ver o outro também como gente. Às vezes a gente olha para um professor ou para um outro colega, enfim, e acha que aquela pessoa não é gente igual a gente. Eu sempre falo para os meus alunos, para os orientandos, gente, se tiver alguma dificuldade, fala, compartilha. Isso me fez lembrar um livro que é, assim, acho que um dos meus livros favoritos, que é aquela Coragem de Ser Imperfeito. Aquele livro é perfeito, porque ele fala justamente sobre a nossa vulnerabilidade, da gente aceitar que não é perfeito, da gente aceitar que vai errar, de ter essa coragem de tentar, né, de ir apresentar o TCC, mesmo tremendo, igual uma vara verde, mas se preparar, fazer sua apresentação, estudar com antecedência, não deixar para estudar um dia antes da apresentação, né, começar a estudar aí em 15 dias, fazer sua apresentação 30 dias antes, todo dia você dá uma olhada, né, dá um ajuste ali. Quando chegar no dia da sua apresentação, você vai ficar nervoso? Vai, mas vai ficar menos. Porque você tá entendendo realmente o que você está falando, né? Exatamente. Então, isso faz a gente se sentir um pouco menos nervoso, mais à vontade, saber o que você está falando, né? Aí, e saber que outras pessoas terão visões diferentes das suas. Não significa que a sua versão está errada. Significa que a outra pessoa enxerga de um jeito diferente, né? Sim, e assim, Regiane, que a gente verificar, tem pessoas que ficam nervosas, igual o professor, você vai avaliar, você sabe que ele está nervoso, mas você sabe que ele sabe o conteúdo, que ele estudou, é diferente de você ver uma pessoa que está nervosa porque ela não estudou, porque ela não se preparou, ela não se organizou, é diferente. É verdade. E isso fica muito claro, sempre. Então, gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Tainara? Porque já são 10 para as 9 e eu acho que a gente tem que terminar, né? Infelizmente. Se você quiser deixar alguma consideração também, Tainara, fique à vontade, tá? Gente, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo convite. Quando vocês precisarem, estou aqui. E se lembre que, mesmo igual o professor não é algo superior. E como psicólogo também não, ele não é algo superior. Somos todos iguais. E sim que temos profissões diferentes, cada um de uma forma, sempre está tentando ajudar o ser humano, o crescimento do ser humano. Então é se permitir, permitir viver o novo, reconhecer as fraquezas e tentar modificá-las para que você fique forte, para que você fortaleça. Então depende de você, o seu futuro, a sua vida depende de você. Se você quer ser um bom profissional, você vai buscar, você vai em busca, mesmo que você não tenha 10 na nota, mas você vai sempre tentar ser o melhor. E você sempre vai estar em busca do melhor, porque ninguém nunca vai ser bom o suficiente. É verdade. E agora, a última pergunta, a gente jura. Última pergunta. Em média, quanto custa a consulta com um profissional? Como que funciona? É assim, tem a consulta, o primeiro atendimento, é a consulta avaliação. Eu atendo Unimed, plano de saúde, né? E atendo particular. A minha consulta, ela é R$200. Aqui é em torno de Nova Chavantina, nossa cidade, é esse valor mesmo. Já se o paciente ele for necessário, que for verificado, olha, precisa fazer as sessões, a gente precisa dar um acompanhamento, tudo, aí eu já faço um precinho mais barato, eu já consigo fazer até R$150 a sessão já. E daí essas sessões de 150 seriam um pacote, a pessoa tem que pagar... Sim.
Uhum. pacote, Não, né? eu faço pacote, mas a maioria das pessoas preferem pagar no dia. Igual eu vou tal dia, então eu pago tal dia. Entendeu? Eu vou. E às vezes, por ser algo que é pesado, porque a terapia é indicada uma vez por semana. Eu sempre falo com meus pacientes, então vamos deixar de. Se está pesado, vamos deixar de 15 em 15 dias, vamos deixar uma vez no mês. O importante é que você se cuide, o importante é que a gente te ajude. Entendeu? Não ficar sem, porque no momento que deu início ao acompanhamento, a gente precisa finalizar ele, senão sempre vai ficar algo vago, porque não foi finalizado. Ok. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por terem permanecido até agora. A conversa foi muito boa mesmo com a Tainara. Nossa, super gentil, uma fala tranquila. Muito bom mesmo, Tainara. E ó, vamos, né, te convidar em ações futuras, viu? Pode esperar. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Desejo aí muita saúde a todo mundo. Obrigada. E obrigada, Tiago, Rafaela, Stephanie, Roberto, a equipe do nosso projeto de pesquisa Acadêmicos em Tempos Pandêmicos. E valeu sempre pela parceria. Boa noite, gente. Boa Fiquem noite, bem. beijo, muito obrigada. Até mais, Tainara. Bom Obrigadão. restinho de semana, até mais, tchau. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Aqui.